E é justamente com o intuito de cooperar com os pais de crianças da primeira infância que o Infinito Afeto tem comentado alguns contos de fadas, aqueles originais, posto que as releituras açucaradas feitas pela Disney, além de não acrescentar nada às questões de maturação psíquica da criança, provocam, ao contrário, o desejo por fantasias e adereços das princesas e super-heróis, estimulando ainda mais a voracidade do consumo da sociedade contemporânea. Olá, pessoal! Bem-vindos ao Infinito Afeto, hoje narrando e analisando a história que melhor ilustra a rivalidade fraterna, o sofrimento, a esperança e a vitória do humilhado sobre quem o humilhou, a história da Cinderela ou Gata Borralheira. Em um lugar tão distante, em um castelo feito de pedras que ficava gelado durante o inverno, havia um serviço muito ruim de fazer, que era o de ficar vigiando e soprando as cinzas da lareira para não deixar o fogo apagar. Essa era a função de alguém que, além de não saber fazer nada, também não sabia ler nem escrever. Nessa história, esse serviço era feito pela Cinderela, cuja mãe havia morrido e o pai dela havia se casado com uma mulher que já tinha outras duas filhas. Elas tinham ciúmes da beleza da Cinderela e não gostavam nada dela, e mesmo ela sendo filha de um rico comerciante, a colocaram para soprar as cinzas e alimentar o fogo com lenha para ele não se apagar. Enquanto elas dormiam em camas limpinhas e cheirosas, Cinderela dormia no chão como um gato em cima do borralho, e por isso o nome da Cinderela passou a ser Gata Borralheira. Embora a rivalidade fraterna seja universal no sentido de ser a consequência negativa natural de se ter irmãos, esta relação produz mal-estar nos pais. E é por essa razão que, para minimizar o desconforto que os pais sentem quando os irmãos não se dão bem, é que na história da Gata Borralheira, a escolhida para representar esse conflito foi a Cinderela, que de fato não era a irmã verdadeira das outras garotas, porque não tinha o mesmo pai e nem a mesma mãe. Gata Borralheira é o conto que melhor relata as experiências da criança pequena quando ela se sente posta de lado pelos irmãos e irmãs. Se fizermos a transposição para quem se sentiria uma borralheira nos dias de hoje, veríamos que seria aquela criança que raramente é convidada para brincar com os irmãos mais velhos e, quando ocupa sempre a função menor de ser, por exemplo, o gandula. Quando brincam de papai e mamãe no jogo de faz de conta, ocupa sempre a função de bebê e nunca a do pai, da mãe, da professora ou do médico, justamente por ser muito pequena. É como se sente a criança vítima da rivalidade fraterna. E esse sentimento muitas vezes perdura mesmo quando sua posição entre os irmãos não pareça dar motivos para isso. Apesar de receber o nome de rivalidade fraterna, a fonte real é o que a criança sente pelos pais. Quando irmãos mais velhos pela idade se mostram mais competentes que os irmãos menores, despertam neles ciúmes por temerem que também os pais os menosprezem ou os rejeitem. Na verdade, é o temor de que não possa obter o amor e a consideração dos pais que inflama a rivalidade fraterna na criança. Quando a criança é informada pelos pais que sua dificuldade para fazer algumas coisas é própria da idade, ela não fica tão infeliz
com relação ao sucesso do irmão, porque passa a confiar que no futuro ela terá as mesmas competências. Borralheira é um conto de fadas que exerce atração tanto para os meninos quanto para as meninas, pois as crianças, não importa o gênero, sofrem igualmente com a chamada rivalidade fraterna e têm os mesmos desejos de saírem da posição inferior que sente que estão para se igualar ou superar aqueles que lhe parecem superiores. No entanto, embora todas as crianças em vários momentos sofram com as desavenças fraternas, raramente os pais sacrificariam um dos filhos, mesmo aquele adotado, em favor do outro, nem desculpariam um filho que persegue o outro, como fez a madrasta da Cinderela. Quando uma história corresponde à maneira pela qual a criança se sente no íntimo, ela atinge a qualidade emocional de verdadeira para a criança. Outro aspecto que atrai bastante as crianças na história é o excesso de crueldade da madrasta e das irmãs adotivas da Cinderela. As maldades que as crianças percebem nelas mesmas passam a ser, portanto, aceitáveis diante do que faz a madrasta e suas filhas à Cinderela. Além disso, o que as irmãs fazem com a borralheira justifica qualquer coisa que se possa desejar que aconteça a elas. As meninas gostam demais da gata borralheira porque sem as imagens da história seria dificílimo dramatizar e compreender e expressar seus próprios sentimentos. Por isso é importante ter esse entendimento crítico das histórias para crianças, extraindo-lhes o seu verdadeiro significado. Os contos de fadas, considerados por pais e educadores até pouco tempo como irreais, falsos e cheios de crueldade, são para as crianças o que há de mais real, por lhes falar em linguagem mágica sobre o que é real dentro delas. Por outro lado, a realidade a que os adultos comumente se referem e as crianças frequentemente veem na TV e no seu dia a dia é o extremo, é talvez mais cruel do que o mundo das fadas, que fala de um mundo fantástico, o qual é bem mais adequado às crianças. Isso fica ainda mais claro quando as histórias se situam na Terra do Nunca, ou no Era uma Vez em um país muito, muito longe, ou numa época em que os bichos falavam, evidenciando assim que não se trata do aqui nem do agora, da realidade adulta, mas de um território fora do tempo e do espaço. Depois que Freud, com a psicanálise, desmistificou a inocência e a simplicidade do mundo da criança, os contos de fadas voltaram a ser lidos e discutidos justamente por descreverem um mundo pleno de experiências, de amor, mas também de destruição, de selvageria e de ambivalências. Entretanto, a maior contribuição dos contos de fadas se dá em termos emocionais, ao propor concretamente a reparação e o consolo. Nesse sentido, desenvolve na criança a capacidade de fantasiar, fornecendo-lhe escapes necessários para os seus medos internos, suas ansiedades e seus ódios. Bom, hoje, destacando por que a psicanálise dos contos de fadas mostra as razões, as motivações psicológicas, os significados emocionais, a função de divertimento e a linguagem simbólica do inconsciente que estão implícitos nos contos infantis, vou ficando por aqui. Se gostaram do conteúdo e acharam que ele foi útil, curtam, compartilhem, ativem o sininho e assinem o nosso canal para impedir que ele morra. Afinal, quem disse que algoritmos gostam de temas ligados à educação e crianças
bem formadas e informadas.